Oi, meu nome é Isabela Sphinx e hoje a gente vai fazer uma brincadeira aqui no meu canal. Bom, pra quem não me conhece, recentemente eu criei o hábito e o amor pela leitura. Então, eu sou uma nova leitora, sempre falo isso aqui. E aí, adentrando a comunidade literária, eu pude perceber algumas características aí que eu, como uma nova leitora, não possuo, diferente de leitores que já são leitores há muitos anos. Claro que isso aqui não é uma regra, tá? E é só uma coisa que eu fui percebendo entre mim e alguns leitores. Eu não tô generalizando nem nada do tipo. Então vamos conhecer, gente, comigo as vantagens de ser uma nova leitora. Bom, vou explicar pra vocês a minha história com a leitura, basicamente. Desde muito pequenininha ali, da primeira, da segunda série, eu sempre gostei muito de ler gibi, quadrinho. Ô sua Mônica do caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí, hein? Vai tomar no cu, filha da puta! Essas coisas, revista também. Ai, esqueci o nome, mas tinham revistas que eu amava. Recreio, revista Recreio, eu adorava. Então eu gostava muito de ler esse tipo de coisa. Livrinhos eu também lia, mas eram livrinhos extremamente finos, assim, enfim. Eu gostava muito, sempre gostei muito. Na escola até tinha alguns livros, assim, de terror que eu queria, comprava, enfim, mas eu nunca chegava a ler eles, eu acho. Não me lembro, pelo menos, de ter lido nenhum. Nota da autora: enquanto eu edito esse vídeo, eu estou tendo lembranças nostálgicas num nível absurdo que eu nunca tive na minha vida, assim, sabe? Eu lembro que eu era fascinada desde pequena, porque as professoras incentivavam isso na leitura. Então, quando eu era muito pequenininha, que eu não tava nem na primeira série ainda, eu lembro que a gente ia pra um jardinzinho na escola pública, tá? E a professora lia livros pra gente todos os dias. E era muito divertido. Eu lembro também que na segunda série, especificamente, a minha professora fazia competição. Então, quem terminasse primeiro de copiar a lousa, ela dava uma revista fechada da revista Recreio. E eu lembro que eu fui uma dessas pessoas, então eu ficava fascinada. Essa vontade que eu tinha de ler, enfim, foi muito incentivada pelas minhas professoras, pelos meus pais também, porque eles compravam livrinhos pra mim, enfim. Mas as professoras naquela época, não sei hoje em dia, porque eu tenho 22 anos, mas naquela época elas incentivavam muito a leitura, e era muito gostoso. Eu lembro que eu ia muito, muito, muito na biblioteca. E eu pegava os livros até, eles estavam esganiçados, assim. O Manual da Bruxa, ele era um livro que eu amava muito. E ele tava todo cagado, assim, esganiçado, quebrado, a lombadinha dele, enfim. Mas eu amava ele, eu queria ser uma bruxa. Eu ficava doida nas receitinhas daquele livro, que eu não lembro hoje em dia. Eu fui até pesquisar pra comprar, gente. Esse livro, ele tá R$500 na Amazon. Então, assim, não vai rolar. Mas, ai, que memória gostosa. Eu lembro que tinha uma edição específica da revista Recreio que era sobre espião. E lá tinha várias coisas que você tinha que ter pra ser um espião. E eu lembro que eu ficava querendo ter as minhas próprias coisas pra eu ser uma espiã. Ai, é muito gostoso. E aí é que tá. Quando eu comecei a ler de fato, eu já era mais velha. Eu já tava ali no 9º ano, acho. Eu já tinha uns 15 anos, por aí. E aí eu comecei a ler Harry Potter. Eu amo Harry Potter, eu sou muito fã da saga de Harry Potter. Então eu decidi que eu ia ler todos os livros de Harry Potter e foi o que eu fiz, gente. Eu só não li o último. Sim, mas eu li a maioria dos livros, né? Só não li o último. E aí eu também li outros livros. Eu li Divergente, eu li alguns livros clássicos para fazer trabalho de escola. Eu li um livro que chama Não Se Apegue, algo assim, da Isabelle Freitas, ou Isabela Freitas, eu não me lembro, mas eu li alguns livros nessa época. E eu lembro que eu parei de ler, porque eu acho, tá, é uma teoria aqui que eu não sei muito bem, mas eu acho que foi porque começou essa onda de redes sociais, enfim, e aí eu era adolescente. Ai, como é difícil. Eu tenho tantas emoções, como é difícil ser adolescente. Acabou que eu fui deixando a leitura pra ficar em rede social, gente, porque querendo ou não, rede social tem muito mais dopamina do que a leitura, né? A gente sabe disso. Livros nem sempre vão ser a coisa mais incrível do mundo. Nem sempre que eu digo assim, não é da primeira página até a última. Tem alguns momentos na história que você vai ficar, ai, meu Deus, não aguento mais. Porque não é pra ser uma dopamina pura que vai o tempo inteiro ali, igual quando você vê um TikTok, por exemplo. Então, é muito diferente, né? E eu sempre fui cronicamente online, tá? Desde pequenininha, eu gosto muito de jogos também, né? Moleque, é só um jogo? Calma aí, League of Legends é só um jogo? Ele falou
que League of Legends é só um jogo e que eu tenho que jogar pra me divertir. Moleque, por isso que ele tá no bronze. Uma curiosidade aqui, eu amo jogos, eu amo vídeos no YouTube, assisto muitos vídeos, redes sociais, amo também, enfim. E aí nessa época aconteceu que eu tava adolescente demais e acabou que eu só fiquei focada nisso, né? Então eu gostava de ler naquela época, mas ao mesmo tempo eu fui deixando de lado, né? Principalmente quando eu li Divergente, foi o último livro que eu li na minha vida, né? Nessa transição, então, quando eu era adolescente, o último livro que eu li foi Divergente, mas eu nem terminei. Enfim, acho que eu não gostei do livro, aparentemente, né? Esse bolo é de casca de abóbora, por isso que ele é verde. Por isso que ele é verde. Daí, galera, o que aconteceu? Por muito tempo da minha vida, eu acreditei que eu não gostava de ler. Então, eu ficava falando pra todo mundo que eu não gosto de ler, eu não gosto de ler. As pessoas perguntavam, você gosta de ler? Porque elas iam me recomendar livros e eu falava, Eu não gosto. Porém, recentemente, né, agora com 22 anos de idade, na verdade foi ano passado, eu tava me sentindo muito ansiosa, eu sou uma pessoa ansiosa. Eu tenho problema de nervos! Né, e como uma medida de saúde, né, pra minha saúde mental, eu adotei a leitura na minha vida, gente. Não foi fácil, sendo bem sincera, mas como aconteceu? Basicamente, a minha psicanalista, ela tem um Instagram e eu sigo ela por lá, e aí ela postou um livro, e o livro chamava Amar ou Depender. E eu falei, nossa, interessante, vou ler esse livro. Porque eu sempre achei que eu era um pouco dependente, assim, enfim, de algumas pessoas em relacionamentos que eu tive. Então eu falei, ai, que interessante, eu vou ler esse livro, né? Era um livro de não ficção. Beleza. Aí eu li o livro, gente, e assim, eu adorei o livro, eu adorei, eu fiquei fascinada por ele, e querendo ou não, eu adotei o hábito de ler, né? Então eu comecei a ler no caminho de casa pro trabalho, enfim, e vice-versa, e eu gostei muito, gente, eu li esse livro, e aí eu fui procurando outros, li também, só que naquela época eu lia no tablet, então era muito cansativo, apesar de que eu queria ler, eu não conseguia ficar lendo por muito tempo, eu tentava ler também na hora de dormir, enfim, e aí eu comecei a ler só não ficção, tipo autoajuda mesmo, e eu gostava, sendo bem sincera. Mas aí eu conheci o canal do Paulo Hatz. Eu sou uma rata, senhora. Uma curiosidade é que eu sempre gostei muito de coisas da comunidade literária, então eu sempre segui youtubers de leitura desde muito pequena, tá? Isso nunca parou. Mesmo que eu não gostasse de ler livros, eu gostava de ouvir sobre assunto de livros. Então eu sabia muitas coisas aí, livros famosos, enfim. Eu lembro até de uma youtuber que eu assistia muito quando eu era muito pequenininha, que chamava Melissa. Tá sabendo legal? Ou Mel, algo assim. E ela tinha uma voz muito boa, ela tomava chá, e eu gostava muito da estética dela, me acalmava, então eu sempre continuei assistindo vídeos, né? Então, mesmo que eu não gostava de ler, eu continuava consumindo esse tipo de conteúdo. E livraria, gente, eu sempre amei livraria, tá? Então, assim, eu amava livraria e eu ia em livrarias mesmo eu não gostando de ler. E eu tinha vontade de comprar livros, mas pra quê, né? Se eu não lia, enfim, então eu não comprava. Mas isso sempre foi um hábito na minha vida. Gostar de livros e de ver vídeos de livros, enfim, tudo isso. Onde eu quero chegar, né, com isso que eu esqueci agora? Voltando aqui, que agora eu lembrei o que eu tava querendo falar com isso. Finalmente eu conheci o Paulo Hatz, né? O Paulo Hatz é um youtuber que ele fala muito sobre livros de ficção. E eu não lia livros de ficção, porque eu achava meio bobinho. Mas o Paulo Hatz, ele defende muito a ideia de ler livros de ficção, né? Ele tem vídeos que falam sobre isso, o que ele pensa sobre ler livros de ficção e de não ficção, enfim. E aí, aos pouquinhos, eu falei, eu vou dar uma chance, né, pra livros de ficção, por que não? E aí, eu adotei o hábito de ler livros de ficção, porque simplesmente eu comecei a ler. Foi isso, basicamente. Então, o primeiro livro que eu li de ficção foi Operação Paddock. E ele era um livro bem legalzinho, bem curtinho. Eu quis pegar um livro bem curtinho, bem facinho de ler. E foi muito bacana a leitura. Eu dei nota 2 pra ele, mas assim, não é ruim o livro. Ele só não foi um livro absurdamente bom. Mas eu gostei de ler na época, eu li por muito tempo ele. Não por muito tempo, porque ele é um livro curto, mas eu digo assim, eu fiquei muito fanática nele, muito frenética, essa é a palavra, frenética. Então eu lia o tempo inteiro quando eu podia, né, quando eu estava ali sem trabalhar, né, no transporte público, eu lia o meu livro. E aí, gente, de cá pra lá,
Aliás, de lá pra cá, eu fiquei só lendo o tempo inteiro e hoje em dia eu amo ler. Então, oficialmente, eu sou uma leitora. E tem sido uma descoberta muito incrível, maravilhosa, gratificante. E justamente, o mais engraçado, assim, legal é que eu posso perceber vantagens que eu tenho por ser uma nova leitora que leitores antigos não têm. Então, vamos lá. Primeira que eu anotei aqui, eu tô com um caderno pra eu poder lembrar, porque eu sou péssima nisso. Número 1, eu não tenho metas de leitura, gente. É muito comum as pessoas terem metas de leitura. Eu não tenho. Minha meta é nenhuma. Tipo, eu só leio. Eu tenho vontade de ler, eu vou ler, sabe? Eu não tenho esse negócio de meta. No começo, foi uma coisa que eu adotei pra diminuir meu consumo de tela? Sim. É verdade. Mas mesmo assim, eu não tinha uma meta de leitura. Era uma coisa assim, eu vou ler pra não ficar ansiosa, não ficar em rede social, enfim. Eu lembro que naquela época eu coloquei tempo limite de tela pro TikTok, pro Instagram. Então eu tinha 1 hora de Instagram e 30 minutos de TikTok. E aí não tinha nada pra fazer no metrô, porque eu não tinha, sei lá, internet, né, no metrô. Mesmo que você tenha internet, fica sem sinal. Então o que eu fazia? Eu lia, gente. Era a única coisa que eu podia fazer, senão eu ia ficar fazendo o quê? Pronto, então, por conta disso, eu comecei a ler bastante, eu não precisava de meta, sabe? A única coisa que acontece comigo é a empolgação da próxima leitura. Então, o que acontece eu tô lendo um livro e eu fico, meu Deus, eu quero acabar logo pra ir pra próxima, sabe? Porque eu quero saber a outra história. Então eu fico muito animada, querendo saber todas as histórias, o que acontece em cada livro. E é isso, mas não tenho uma meta, não tenho meta nenhuma. No Goodreads, né, que é um aplicativo de leitores, tem que colocar uma meta lá, eu coloquei a meta 3, porque 3 livros por ano, porque precisava de uma meta. Então eu coloquei a meta de 3 livros. Mas assim, eu não tenho uma meta. E se eu tivesse, né, uma meta de fato, se a minha meta fosse de fato 3 livros por ano, eu já teria lido, porque eu já li mais de 10 livros só esse ano. Então assim, muito bom. Muito bom. Número 2, eu não acumulo livros físicos que eu nunca li na vida. Bom, é muito comum, a gente sabe que leitores antigos têm livros, né? Tem livros aí em estante que eles nunca leram na vida. E é muito comum mesmo, gente, acontece bastante aqui, né? Então, eu não tenho livros. Pra não falar que eu não tenho nenhum livro, eu tenho os livros que eu lia antigamente, quando eu era pequena. Então, eu tenho alguns livros de Harry Potter, eu tenho um box de Animais Fantásticos, que vem 3 livros, mas só. E eu tenho mais por apego, assim, né? Eu ganhei esse box de Animais Fantásticos da minha madrinha, então eu tenho aí até hoje, mas ele tá pegando pó, gente. E assim, eu só não dou porque é um presente e ele tem um significado pra mim, enfim. Mas eu não tenho uma estante, né? Como vocês podem ver. Uma hora eu vou querer ter, então eu acho que se um dia, de fato, eu for uma youtuber famosa, ai meu Deus. Eu sou blogueira e famosa! Eu não preciso disso! Eu vou com certeza ter uma estante com os meus livros favoritos. Isso vai acontecer. Mas, por enquanto, eu não sou uma youtuber famosa e eu sou pobre, então eu leio no meu Kindle. E pra mim tá de bom tamanho. Falando no meu Kindle, número 3, eu me adaptei super fácil ao Kindle. Como eu não tinha o hábito de ler em livros físicos, eu nunca tive dificuldade pra ler em Kindle, gente. Pelo contrário, tá? Eu lia no tablet, então quando eu peguei um Kindle pela primeira vez pra poder ler, eu fiquei assim, minha nossa senhora, como que eu vivi sem um Kindle? Porque, assim, ler no tablet é horroroso. E aí, quando você passa pro Kindle, é tipo assim, nossa, a melhor coisa do universo, sabe? Eu tô me sentindo adorável. Então, sim, gente, eu sei que tem muita gente que tem muita dificuldade de ler no Kindle, né? Eu tenho amigas que elas leem desde pequenininhas, e aí, quando eu falei, e aí, você gosta do Kindle? Elas falaram, eu prefiro papel, prefiro ler livros. E eu sei, o livro é charmoso, ele tem ali, né, o apelo dele, é um livro, é gostoso, enfim. Mas, pra mim, eu prefiro Kindle, porque é o que eu tô acostumada, gente. Assim, quero ler um livro de fato, porque até hoje, né, depois que eu voltei a ter o hábito da leitura, eu não cheguei a ler livros físicos, tá? Isso é uma curiosidade também. Mas eu tenho vontade de ir numa livraria e comprar um livro físico e ler, sabe? Pra sentir a experiência, enfim, pra saber se eu vou ler mais devagar, ou se eu vou querer marcar, porque eu sei que os leitores costumam marcar bastante. Eu não costumo marcar também, tá? Nem no meu Kindle eu marco nada, gente. Eu só vou lendo lá e é isso, sabe? Eu já pensei em marcar pra fazer conteúdo aqui pro canal, mas eu não costumo dar spoilers nos meus vídeos, então não tem nem por que eu marcar, sabe? Mas no livro eu acho bem legal, porque a galera marca ali, enfim, as reações que eles tiveram, enfim.
Então, eu tenho muita vontade de ler no livro físico pra ter essa experiência, mas eu amo meu Kindle e, assim, nada supera, eu acho que nunca vai superar, porque Kindle realmente é muito confortável, você lê 20 livros ali, ó, em um Kindlezinho só, ele é super leve, enfim, muita coisa positiva, né? Bom, número 4, eu posso viver histórias icônicas pela primeira vez na minha vida. Então, sim, gente, eu posso ler Crepúsculo pela primeira vez na minha vida, eu posso ler Acotar pela primeira vez na minha vida, eu posso ler Colin Hoover, Ellie Hazelwood, que eu nunca li também. Enfim, pela primeira vez na minha vida eu posso sentir tudo que vocês sentiram e eu não sei nada, não tem nem spoilers, tá, gente? Porque, como eu falei, eu não era muito adepta à comunidade, então, quando lançava os livros, eu não via spoilers, porque não era o tipo de consumo que eu tinha nas minhas redes sociais. Ou seja, eu vou viver pela primeira vez tudo que vocês viveram. Assim, Crepúsculo, quero muito ler, porque eu sou apaixonada pelos filmes. Mas que hipocrisia! O que foi? Eu não sou o tipo de monstro certo pra você? Não é o que você é. É o que você faz. Eles não machucam ninguém. Fui criado pra matar. Eu não ligo. Eu já matei antes. Não importa. Apesar de que os filmes são muito ruins, eu quero fazer um vídeo sobre isso, né, comparando aí. Eu amo os filmes de Crepúsculo, mas recentemente eu vi eles são realmente muito ruins. Mas é memória afetiva, gente, eu amo Crepúsculo. E aí eu quero ler os livros porque eu comentei, acho que nas outras redes sociais com a galera que é muito ruim os filmes. E a galera falou, lê os livros que você vai amar. Então eu quero muito ler. Já tá no meu Kindle, já vou ler. Uma hora eu vou ler. E aí eu vou gravar um conteúdo pra cá. Acotar, eu li o primeiro livro, postei minha reação lá no TikTok, eu gostei muito. E eu vou ler o próximo, mas eu tô lendo outros livros aí, então tá complicada a minha situação. Mas sim, gente, eu vou poder sentir tudo que vocês sentiram aí pela primeira vez, sem spoilers, é ótimo. Número 5, eu não tenho preconceito com gêneros e nem com livros extremamente famosos. Tudo é muito mágico pra mim ainda, então eu ainda tô descobrindo as coisas que eu gosto, tipo de gênero que eu gosto, autores, tipo de escrita, eu tô descobrindo tudo ainda, né? Então, apesar de eu ter lido aí, eu acho que eu li uns 12 livros por enquanto, até então, por aí. Mas, assim, ainda não sei direito o que eu gosto, o que eu não gosto, qual o tipo de escrita que eu gosto. Eu não consigo dizer, sabe? Eu tenho os meus livros favoritos até então. Tudo lá no Scooby eu posto. No Instagram eu tô tentando também colocar um pouquinho sobre. Mas eu não tenho um gênero que eu gosto de ler mais, enfim. Eu tô gostando muito de romantasia, mas eu tô descobrindo, gente. Então eu tô lendo tudo, assim. O que a galera me recomenda, eu tô lendo. Eu tô indo muito nos famosos também, porque eu acho que a chance de eu gostar de algo que muita gente gosta é muito maior. Então eu tô indo bastante nas coisas mais famosas, assim. Mas também tem livro que não é tão famoso que eu li já, enfim. Então, assim, eu tô adorando. É uma descoberta atrás da outra. Eu tô apaixonada, assim. E é muito legal eu poder descobrir as coisas e saber o gênero que eu tô curtindo, sem ter nenhum tipo de preconceito. Ou, sei lá, tipo, falar, ai, romantasia, não gosto. Eu tô lendo também, romantasia. A única coisa, assim, que eu não cheguei a ler ainda, acho que é Dark Romance. E aí, assim, eu acho que eu não cheguei a ler, tipo, mas eu tenho vontade. Então, eu tô com vontade de ler tudo, ainda não tive muito tempo, porque eu tô lendo bastante coisa. Mas tenho muita coisa na minha lista e tô adorando. Bom, então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi mais um vídeo de curiosidade sobre mim, basicamente, né? Porque eu falei bastante sobre mim nesse vídeo. Mas eu acho que é bem legal. É um assunto que eu queria muito gravar aqui pra vocês. Bom, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês são novos leitores, antigos leitores, leitores antigos. Com certeza, porque eu me amo do jeito que eu sou. O que realmente importa é o que a gente tem dentro, o coração. Muito obrigada. Vocês gostam de alguma dessas montagens? Não sei, se vocês queriam, sei lá, ser acostumados com o Kindle e não são, me contem aqui nos comentários o que vocês quiserem, eu vou adorar ficar sabendo. E é isso, um beijo!